Um crime teria sido passional e foi registrado ontem pela manhã no residencial Vista Bela. Você deve se lembrar muito bem que as informações iniciais lá no local levavam a acreditar que uma senhora pudesse ter agido em legítima defesa. Eu até citei isso aqui, né? A impressão que se tem por conta do que os vizinhos falaram é de que ela teria já mais uma vez apanhado do companheiro dentro de casa. Diz que as confusões eram muitas entre eles, né? E aí ontem ela acabou metendo a peixeira no cara. Mas a polícia, aí eu até disse assim, né? Pode ter sido legítima defesa própria? Perfeito, excludente de ilicitude, a não ser que a polícia descubra alguma outra coisa. E a não ser que a polícia descobriu outra coisa, viu? O Rogério Pinto Correia tinha 42 anos e foi assassinado a facadas pela patroa dentro de casa. Eles tinham se desentendido mais uma vez, ela teria corrido para a casa de um vizinho, pediu socorro lá. E acabou sendo transportada posteriormente para um hospital, para que ela pudesse receber cuidados médicos. O delegado esteve fazendo levantamentos para entender o caso. Uma briga de casal que terminou em morte no residencial Vista Bela. O Rogério Pinto Correia tinha 42 anos de idade e foi morto com um golpe de faca pela companheira que foi presa. Antes foi para o hospital para ser medicada, depois veio para a central de flagrantes e ela foi autuada em flagrante aí por homicídio, doutor. Correto, o doutor Jaime, que era de plantão, entendeu por bem autuá-la por homicídio, né? E não até a legítima defesa que estava inicialmente. Isso porque eu estive no local com a equipe de investigação de homicídios, ela já tinha saído do local, foi encaminhada para o hospital, mas durante o levantamento lá dessa cena do crime, alguns fatos começaram a me chamar a atenção. Primeiramente, ali é uma residência que também serve como reciclagem, né? E olhando a disposição dos quartos, né? E depois conversando com o filho dela, que é enteado do Rodrigo, e também com um irmão dela que estava lá. Esse irmão dizia pouca coisa, falou que estava no fundo, que não tinha, que acordou já depois do fato, só foi socorrer ele, não tinha presenciado a briga do casal, né? Só que algumas coisas não estavam muito claras ali, a história não estava fechando para mim, que estava naquele local. Eu estava observando as situações, até que eu questionando também o filho do casal, né? Na verdade, enteado, filho dela. E aí depois descobri que havia uma quarta pessoa na residência, que também, ou seja, dois irmãos dela e mais o filho e o morto, que é o Rodrigo. E aí foi esclarecido melhor os fatos. Porque havia algumas questões de sangue em algumas posições, né? Porque um dos filhos o filho dela estava com a mão machucada, então isso começou a chamar algumas atenções para a investigação. Até que um outro irmão dela, que estava na residência, que estava justamente na parte ali, dormindo na sala, acabou relatando que houve uma discussão do casal, ele foi para a rua, porque não quis presenciar a discussão, até ele acabou ouvindo uma briga, ele saiu e voltou. Quando ele volta, ali no corredor, ele percebe, né, que o Rodrigo acaba desafiando ela, mostrando o peito, falou assim, que ela estava com a faca na mão, falou para ela, então me mate, ou atinge com um golpe de faca, alguma coisa nesse sentido. Ele mostrou o peito para a autora, e ela pega a faca e dá um único golpe de faca e atinge diretamente o coração dele. Ele anda um pouco, aí ele acaba reagindo, dando um soco nela, né, um soco no rosto dela, e depois ele anda mais um pouco e cai, né? O golpe foi fatal e ele acabou indo ao óbito ali por hemorragia. Bom, legítima defesa caiu por terra, então ela está à disposição no terceiro DP. E já tinha um histórico de violência, os dois, né, doutor? Eles estavam casados há 10 anos, né? Já havia um histórico de violência, sempre com brigas entre o casal, né? Mas eu entendo que essa tese de legítima defesa dela não prospera, porque embora ele tenha desafiado ela a atingi-lo com um golpe de faca, tá? Naquele momento ele não foi para cima dela, né? Ela, durante o depoimento que para o Dr. Jaime, relatou que ele cortou a perna dela com a faca, né? E ela começou a brigar com ele ali, ter uma luta corporal, e ele acaba puxando a faca e atingindo a si próprio, né? Com golpe de forma acidental. Mas, como eu disse, a dinâmica lá não estava mostrando nesse sentido, e depois, ouvindo as testemunhas lá no local mesmo, dos fatos, que eu fiz a gravação lá mesmo, verifiquei que realmente aquela desconfiança nós tínhamos, que aquela situação que se apresentava no local não estava condizente com o relato inicial que foi apresentado para os policiais militares, e em razão disso,
ela foi autuada em flagrante pelo delegado de plantão. Ele tinha passagens, ela também, doutor? Ele não tinha nenhum tipo de passagem, ela tinha aquelas passagens, uma passagem por desacato e uma por injúria, essas que são chamados crime de menor potencial ofensivo. O inquérito agora vai ser encaminhado para a delegacia de homicídios, né? Nós pretendemos ouvir mais uma ou duas pessoas ainda que são vizinhos ali para poder concluir o inquérito. Depois será remetido o inquérito ao Ministério Público e depois a vara sumaria no Tribunal do Júri.